Um dos assuntos aí do Mortari & Mori, com esse escritório especializado na área de investimentos e proteção, a proteção ao investimento, a proteção, digamos assim, a segurança dos investimentos nesse país, é também a questão que envolve o investimento no mercado imobiliário, um assunto importante que diz respeito a todos nós, que investe também nesse mercado imobiliário. Max Tilly, obrigado pela tua presença aqui. Vocês são especializados nessa área, mas esta também é uma área, assim, aliás, tudo tem seus problemas muito graves, uns, outros também aqui, por relaxamento, enfim, por uma série de questões. O principal, tem problema de atraso de obras, o camarada faz investimento lá, atrasa a obra e tal. Quais os principais problemas que hoje vocês estão detectando no investimento no mercado imobiliário? Silvio, dentro dessa pauta de investimentos imobiliários, nós temos um assunto bem importante, principalmente para o investidor, né, mas também para o consumidor final, mas que são as questões envolvendo o atraso na entrega de obra, né. Primeiro ponto a ser considerado nesse sentido é o contrato. Identificar no contrato se efetivamente existe o atraso da obra, né. Para que isso aconteça, nós temos que analisar esse contrato entre a incorporadora e o adquirente, porque normalmente, dentro desses contratos, existe uma cláusula de tolerância, né, de no máximo 180 dias, fora disso já seria uma cláusula nula, né, mas dentro dessa cláusula de tolerância de 180 dias, havendo o atraso na entrega de obra nesse período, a incorporadora ela se isenta de responsabilidade. Ultrapassando esse prazo de 180 dias, a partir de então, a incorporadora ela passa a ter uma responsabilidade frente ao adquirente, frente ao consumidor ou frente ao investidor imobiliário, né, de reparar esse dano a partir do momento do atraso na entrega. Ocorrendo, então, esse atraso, o adquirente ele tem basicamente duas possibilidades. A primeira seria resolver o contrato, postulando todo o investimento pago, inclusive a comissão de corretagem, né? Então, ele resolveria o contrato, rescindiria o contrato pelo atraso, né? Seria uma justa causa da incorporadora, e então ele receberia o dinheiro aplicado de volta, inclusive a comissão de corretagem, voltaria ao estado anterior. Uma outra possibilidade seria, então, aguardar o recebimento desse imóvel e, a partir disso, postular uma indenização pelo período do atraso. Dentro desse atraso, dentro desse período de atraso, né, o que os tribunais têm entendido como uma reparação ao adquirente é em torno de 0,5% ao mês, que seria basicamente um aluguel que a incorporadora fica devendo para o adquirente, né? Os tribunais têm entendido que 0,5% é o valor médio de mercado para esse tipo de operação. É o valor médio de mercado? Isso, isso. Então, os tribunais têm um entendimento já bem pacificado, né? É claro que, caso a caso, se pode ser analisado algumas situações se eventualmente o contrato já tenha esse tipo de previsão, mas a via de regra é o 0,5% ao mês que a incorporadora passa a ficar devendo para o investidor, para o adquirente, a partir do momento que houve o atraso na entrega. Na verdade, toda essa questão é de confiança, né? O mercado trabalha dentro de uma questão de um veio de confiança entre o investidor, o camarada que está com o investimento, está oferecendo no mercado e tal. E evidentemente que vocês devem tratar muito a questão do contrato em si, ou seja, um contrato nesse campo, ele precisa ser muito bem redigido, transparente, né? E atribuir as responsabilidades de cada uma das partes. Perfeito. E vocês fazem isso aí também? Sim, sim, nós fizemos tanto a atuação preventiva, quanto a atuação depois, havendo o atraso efetivo na entrega. Isso, né? De se buscar os direitos daquele adquirente, né? O que por vezes acontece, que nós vimos algumas vezes já, contratos que ou não tem uma expectativa de entrega, não tem um prazo de entrega. Isso, cronograma de entrega. Um cronograma de entrega, exatamente, né? Isso obrigatoriamente teria que constar, né? Então, assim, havendo nos contratos que efetivamente existem, que existe esse prazo de entrega, isso gera uma expectativa ao adquirente de que, a partir daquela data, né, ele terá o seu imóvel entregue. Para a posse do seu imóvel. Para a posse, claro, para usufruir, ou então os investidores
colocarem à disposição do mercado para aluguéis, Claro, enfim, claro. né? Então, dentro dessa situação, basicamente, principalmente dos investidores, né, nós temos esse ressarcimento, digamos assim, essa condenação da incorporadora a pagar lucros cessantes a partir do momento que se houve o atraso da entrega. E isso é muito frequente no mercado, que de repente ele está numa curva ascendente, outra descendente, estabilizado e tal. Qual é essa curva que está nessa questão desses atrasos, desses problemas envolvendo a incorporadora e o investidor? Silvio, antes da pandemia nós tínhamos alguns casos, né? Tivemos alguns casos nesse sentido. Após a pandemia aumentou, assim, tivemos alguns casos, um aumento significativo nesses casos envolvendo a questão da pandemia, né? Claro. É claro que deve-se ter atenção, assim, o caso a caso, né? Para identificar se eventualmente teve algum problema fora da incorporadora para esse tipo de atraso, porque pode, embora tenha no contrato essa previsão contratual e seja uma responsabilidade da incorporadora cumprir com aquilo, pode eventualmente ter algum fato de terceiro, alguma responsabilidade fora da incorporadora, que se fique provado, né, afasta a responsabilidade. Mas, via de regra, a responsabilidade, até porque o risco da atividade econômica é da incorporadora. Então, ela que tem que assumir essa responsabilidade perante o adquirente. Eu acho importante, para o investidor no mercado imobiliário, que ele se assessore, né, de especialistas que possam ajudá-lo, não só na confecção, mas ver as cláusulas desse contrato, capaz de ele também ter as suas prerrogativas, né, estabelecidas e, de certa maneira, as suas contrapartidas garantidas, não é isso? Exatamente. Porque pode, muitas vezes, assim, as pessoas entenderem que atrasou, o que eu faço? Eu tenho direito, não tenho, porque às vezes ela fica numa posição de que a incorporadora, por ser uma empresa, enfim, poderosa, uma empresa muito grande, que ela não tem direito. Mas não, ela tem direito a exigir, assim como ela tem as obrigações contratuais dela, ela também tem os seus direitos contratuais, né? A incorporadora da mesma forma, direitos e deveres, e ela tem que cumprir com o que está no contrato. A incorporadora ela se obriga, assim como o adquirente se obriga, a incorporadora também se obriga a... Nós tivemos esse problema, tu falaste na pandemia, esse foi um problema assim que naturalmente o mercado parou, né? Eu acho que as únicas obras foram obras públicas, algumas que continuaram e tal, de certa maneira até restritas, mas a pandemia, que é um fator externo, né? Não estava programado e tal. Como é que funcionou? Houve muitos problemas ou houve uma certa relevância do ponto de vista contratual? Porque havia contratos que, olha, em final de 2020 vai ser entregue essa obra, parou tudo, não pode ser entregue. Como é que se resolveu isso? Tem muitos casos? Então, Silvio, normalmente tem que ser analisado caso a caso. Cada caso pode ter uma nuance diferente um do outro, não existe uma regra geral, né? Vai ter que se identificar aonde foi feita essa obra, como é que aconteceu, o que aconteceu, se teve uma questão assim, de imposição do órgão público para parar atividades, para parar alguns setores municipais, enfim. Tem que ser analisado caso a caso para se identificar se houve realmente, né? Como eu falei no início, cada contrato existe uma cláusula de tolerância. Então tem que ser analisado também se essa cláusula de tolerância já não supriu, né, esse período em que eventualmente a pandemia pode ter afetado a entrega. Nós estamos num mês de recordes de chuva no estado, infelizmente. Então, naturalmente, daqui a alguns meses, daqui até, de repente, alguns anos, nós vamos ter alguma influência desse período extremamente chuvoso para essa questão. Vai ter uma repercussão lá na frente. Nós já entendemos que vai ter, porque obras, principalmente obras de grande porte, envolvendo, às vezes, centenas de unidades habitacionais, comerciais. Milhares de pessoas, né? Isso, milhares de pessoas envolvidas. Um período tão chuvoso desse, ele pode ter atrapalhado. Então, mas nós vamos ter que identificar ali na frente se realmente isso teve uma influência significativa. Maxile, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho importante trazer esses assuntos aí, porque, afinal de contas, envolve pessoas, envolve famílias, envolve expectativas, sonhos, né? Que faltando de mercado imobiliário, tu tá, de repente, o camarada não é só um investidor, que o investidor também tem as suas expectativas, né? Mas o sonho da casa própria de muitas pessoas, e se envolve muito sentimento, muita emoção e muitas questões desse nível aí. Obrigado e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, Silvio. Tá bom. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.